Você já ouviu essa música? ATT, lava, cara, cara. ATT, lava, cara, cara. Cuco, cabeça, katana, macaco, cola. O pai corta o cabelo, Beto. Se você, como é dessa geração, fica até o final do vídeo que eu quero falar com você. Nkundi, kolele, monofiote, kaka, nteze, elencado. Pessoal, antes, porém, eu quero agradecer ao tanto de gente que curtiu o vídeo de ontem e os tantos que se inscreveram. Quer dizer que a nossa mensagem está a chegar para pessoas certas, ok? Pessoal, eu comecei cantando essa canção no começo do vídeo porque eu queria chamar a atenção ao povo dessa geração, que eu acho que é a melhor geração de todas, é a nossa. A geração que não pode falhar, ok? Então comecei cantando até Te Lavacar, porém quem faz parte dessa geração sabe que nós acordávamos e nós não assistíamos televisão. Por quê? Porque não tinha nada passando na televisão. A única coisa que tinha era o relógio. Nós éramos pacientes, nós aprendemos a ser pacientes, porque nós tínhamos que esperar até, quando eu era mais pequeno, até as 18 horas. Pasmem, até as 18 horas assistindo o relógio. Claro que nós não ficávamos o dia inteiro, mas quase às 18 horas nós ficávamos uma meia hora assistindo o relógio. Depois foi para as 16 horas, depois foi para as 12 horas, depois 10, depois foi assim que tivemos essa televisão que vocês têm 24 horas por dia. Mas na nossa infância não era dessa forma. Para assistir a Rua Sésamo, nós teríamos que ficar esperando o relógio, ok? Vamos ao assunto de hoje. Pessoal, como ontem, eu vou trazer dois assuntos. Eu falei da Rua Sésamo, mas tem a Rua Sésamo, tinha o Bumbo, né? Tinha um boneco chamado Bumbo. Se você é dessa época eu esqueci de alguma coisa, com certeza esqueci, coloque nos comentários o que te faz lembrar a nossa infância, ok? Coloca nos comentários. Mas vamos falar de dois assuntos sérios, tá? Esse é o assunto da capa, mas tem um assunto por detrás de tudo isso, ok? Está se aproximando, pessoal, dia 4 de abril, né? Dia da Paz, dia do reconhecimento, e fala-se muito sobre o herói nacional e tudo mais, né? Então, por isso que eu comecei a cantar essa música, porque também tinha várias histórias, como o Dedo do Sabalo Doi, várias figuras, né? E tinha essa parte da nossa história, um livro verde, livro de histórias, quem lembra sabe, e que falava do herói nacional. É engraçado que o herói nacional vem na nossa mente a figura do Agostinho Neto. Por que vem na nossa mente a figura do Agostinho Neto? Porque nesse livro de história que nós estudávamos, quando falava herói nacional, embaixo tinha a foto do Agostinho Neto. Então nós tínhamos e crescemos, né, com essa impressão de que o Agostinho Neto é o único herói nacional de Angola. Mas não. Para quem está no YouTube, a foto de capa desse vídeo estão lá os três no Acordo de Alvor, tá? Agostinho Neto, Orden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi, né? Então temos essas três figuras que, além do Agostinho Neto, também participaram do acordo, também levantaram forças para combater o nosso colono da época, que supostamente continua sendo, né? Mas é assunto para um próximo vídeo, ok? Então eu fiquei assim, mas por que a gente tem essa imagem do Agostinho Neto? Por conta dos livros de histórias. E esses nossos livros, infelizmente, eles nos contaram uma história que não é real, é uma história com E, né? Quem lembra das nossas aulas de língua portuguesa tinha essa diferença, história com E e história com H. História com H é a história real, é a história que realmente aconteceu. Agora, um conto, uma invenção, é uma história com E, por isso que no meu título tá História, porque foi nos passado um conceito, uma história, um herói nacional, que quando a gente começa a entender mais sobre a vida, começa a estudar mais, começa a entender que uma guerra não se faz com uma pessoa, não, entendeu? Então a gente não tem um herói nacional, nós temos vários heróis nacionais, né? Quem é de Luanda lembra da época que nós tínhamos rusga, tá? Na época de 95, 90 e pouco, quando eu era criança, as mães falavam para os nossos manos mais velhos, nossos pais, tem rusga, hoje tem rusga, cuidado para você não cair no cerco. Por quê? Porque as nossas forças armadas, eles pegavam de surpresa. Você foi comprar pão, não voltou mais, foi combater. E muitos não voltavam, pessoal. Muitos não voltavam e não voltaram para casa. Para mim, essa é a minha opinião, esses são também heróis nacionais. Por quê? Porque muitos foram sem o devido treinamento. Muitos foram pegos de surpresa, ok? E claro que deve ter alguma questão de manipular os armamentos, né? Mas, pessoal, eles são heróis. Porque com certeza, esses desconhecidos que eles pegavam na rua, eles não colocavam lá atrás. Oh, vê como que isso combate. Muitos deles foram na linha da frente. Muitos deles foram e nem durou 2, 3, 4 batalhas. Acabaram perdendo a vida já na primeira batalha.
Abrindo um parênteses, aqui no Brasil, quando você completa 18 anos, quando eu fui tirar minha naturalização brasileira, também quase que eu me alistei às Forças Armadas Brasileiras, né? Então, eles têm uma questão de cumprimento obrigatório. Você vai, você aprende a manipular, não pode falar o armamento, né? Você aprende a manipular, você entende como funcionam os ataques, como funciona a guerra. Você tem ali um estudo, uma preparação, todo homem brasileiro tem, ok? Se não tem, precisa justificar. Então, nós, por conta da desorganização também, nós não temos isso até hoje, entendeu? Estamos ali a flertar com o M23, o nosso presidente, por ser presidente da Organização Africana, né? Está ali fazendo meio de campo com a Ruanda, com o Congo e tudo mais. Se sobrar para nós não sei se temos tanto soldado assim. Mas como assim, como é a área do governo, então eles devem saber o que estão fazendo, né? Mas a questão é essa. O que eu tenho para trazer para vocês é a questão dos nossos heróis. Os da província sabem. Muitos foram pelas rusgas. Os de Luanda sabem. Muitos tios nossos vinham da província nos visitar, né? Então nós temos essa cultura de receber os tios e tudo mais. E muitos deles até vinham de muleta. Nenhuma perna tinham. Outros tinham perna postiço, que quando iam dormir tiravam a perna e nós olhávamos atrás da porta. Oh, pai, tem uma perna ali. Não, é a perna do tio, calma e tudo mais. Esses são heróis nacionais, ok? Tá chegando o dia 4, então eu quero falar com os jovens, estou a falar com os jovens, estou feliz por isso. Muitos jovens estão me seguindo e muitos estão entendendo a mensagem, ok? Então, essa nossa história, esse nosso sofrimento, os pais que foram nas rusgas, os tios que perderam a perna, todo esse sofrimento que nós tivemos, só nós sentimos, só nós como angolanos temos essa memória. Por isso que, se fosse para escrever um livro, se fosse para escrever a nossa história, nós deveríamos escrever, ter o controle dela e imprimi-las. E se você for ver nos anos 80, anos 90, quem escrevia os livros? Quem imprimia os livros? Quem fazia a organização das escrituras da nossa própria história? Essa história foi escrita pelos portugueses, pessoal. Essa história foram escritas em Portugal. E se estávamos recém-saídos de uma opressão portuguesa, se estávamos recém-saídos de uma libertação da mão dos portugueses, vocês acham que eles estavam felizes na época? Vocês acham que depois que nós pegamos o nosso país de volta para nós governarmos, vocês acham que eles estavam felizes? Vocês acham que eles estavam preparados para escrever uma história nossa? O que tinha no coração dos portugueses após perderem oficialmente a colônia que eles tinham? O que eles pensavam? Com certeza não era boa coisa a respeito de nós mesmos, ok? E foram eles que escreveram essa história, tá? E são eles, é engraçado que são eles que ainda estão nas melhores empresas de Angola. Ainda são eles governando. Eu trabalhei em Angola, trabalhei na Refriango, Tem alguns shorts que já estão circulando por aí, que eu fiz um adendo ao que a Débora Fala na Cara fez. Eu coloquei a minha história junto e coloquei que a Débora estava falando, era verdade. Nós ainda somos oprimidos dentro dessas grandes empresas. Não sei se essa independência é tão real, tá? Então, eu gostaria que os jovens estivessem atentos a isso, que os jovens estivessem preocupados em buscar a verdade, que realmente nós possamos estar cada vez mais crescendo, cada vez mais entendendo sobre o nosso próprio país, porque nós somos a força motriz dessa sociedade, nós somos a força motriz desse país que se chama Angola, ok? Tem um vídeo que eu vi, lamentável, né? Lamentável. Tem um vídeo que eu vi antes de começar essa gravação. Vou colocar aqui para vocês. Pessoal, o que nós vimos nesse vídeo nada mais é do que um sucesso do que os opressores queriam. Eles fizeram uma juventude fraca e conseguiram fazer uma juventude fraca. Se inscreve no canal, deixa o comentário. Não esqueça de deixar o comentário e compartilhar para um amigo, ok? Se você entendeu, tamo junto. É lamentável, mas é isso. Porque quando éramos crianças, o que diziam para nós? Criança não fala política. Com certeza, quando nossos pais eram crianças, aqui que falavam para eles, criança não fala política. Enquanto que aqui no Brasil, o pessoal já está aprendendo já os três poderes: legislativo, judiciário e o executivo. Eles já estão a saber
qual é a função de cada um. E nós crescemos entendendo que não poderíamos falar política. Se nossos pais não poderiam falar política, o que eles falaram para nós? O que nós falaremos para o nosso filho? Precisamos buscar. Agora nós precisamos buscar, porque sabemos que a história que nós temos não é com H, é com E. Ok? Então vamos continuar a levar esse espírito de jovens de querer mudar o nosso paradigma, que realmente não está bom, debatendo. Eu sei que a nossa polícia não está acostumada com muita gente, então manifestação ainda é algo perigoso, entendo, é necessário. Ainda é perigoso, mas tem outros tipos, outras formas de se manifestar. Essa é uma forma, e tem a questão do dia 4. Terá panelaço. Na tua casa não vai ter polícia. Não tem o porquê você se preocupar. Bate panela na tua casa. Pode bater à vontade. O executivo precisa entender, o regime precisa entender que o povo está atento, o povo está saturado, chega, o povo não quer mais ser mal governado. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. E se puder, todos os dias traremos vídeos, ok? Então, em correria, estou aqui no trabalho, então tenho que parar para fazer o vídeo. Então, mas vamos tentar produzir sempre algum conteúdo para os nossos jovens pensarem, ok? O teu pai, o teu tio, eles também são heróis nacionais, ok? Tamo juntos. Valeu.